10 cidades que correm risco de desaparecer em breve. As mudanças climáticas, os fenômenos naturais, a urbanização descontrolada e a intervenção humana estão colocando diversas cidades ao redor do mundo em perigo. Algumas delas, por sua localização ou características geográficas, estão especialmente vulneráveis e podem, infelizmente, desaparecer em um futuro não tão distante. Vamos explorar 10 cidades que enfrentam riscos de extinção e detalhar os motivos para essas ameaças. 10ª posição. Amsterdã, Holanda. Amsterdã, a capital da Holanda, é uma das cidades mais conhecidas por sua rede de canais e arquitetura histórica. Porém, a localização geográfica da cidade coloca em grande risco. Cerca de 1/3 do território holandês está abaixo do nível do mar. Amsterdã, protegida por um complexo sistema de diques, enfrenta uma constante batalha contra o avanço das águas. Com o aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas, os sistemas de proteção podem não ser suficientes no futuro. Além disso, a compactação do solo devido à urbanização e à drenagem de água agrava o problema. Apesar dos esforços do governo holandês em implementar soluções inovadoras, como bairros flutuantes e projetos de engenharia de ponta, o perigo é real. Caso o nível do mar continue subindo nas próximas décadas, partes significativas da cidade podem se tornar inabitáveis. 9ª posição, Jakarta, Indonésia. Jakarta, a capital da Indonésia, é uma das cidades que mais rapidamente está afundando no mundo. Estima-se que até 40% da cidade já esteja abaixo do nível do mar, com algumas áreas afundando cerca de 25 centímetros por ano. Esse afundamento acelerado é causado principalmente pela retirada descontrolada de água subterrânea. Além disso, Jakarta enfrenta problemas de urbanização desordenada, superpopulação e infraestrutura inadequada. A situação é tão grave que o governo da Indonésia já começou a planejar a mudança da capital para uma nova cidade na ilha de Bornéu. Apesar disso, milhões de pessoas ainda vivem em Jakarta, e o tempo para salvar a cidade parece estar se esgotando. 8ª posição. Bangkok. Tailândia, a vibrante capital da Tailândia, Bangkok, também está em perigo. A cidade está afundando cerca de 2 a 3 centímetros por ano devido à combinação de urbanização descontrolada, retirada de água subterrânea e aumento do nível do mar. Construída sobre terrenos baixos e pantanosos, Bangkok é particularmente vulnerável a inundações, que têm se tornado mais frequentes e intensas nos últimos anos. Os especialistas alertam que grande parte da cidade pode estar submersa até o final deste século, a menos que medidas drásticas sejam tomadas. Algumas dessas medidas incluem o fortalecimento das infraestruturas de proteção contra enchentes e a restrição do uso de água subterrânea. No entanto, esses esforços exigem enormes investimentos e a cooperação de diferentes setores da sociedade. 7ª posição. Nova Orleans, Estados Unidos, localizada no estado da Louisiana. Nova Orleans é conhecida por sua rica herança cultural, música vibrante e festivais como o Mardi Gras. No entanto, a cidade está em uma localização particularmente vulnerável. Grande parte de Nova Orleans está abaixo do nível do mar, e ela já enfrenta desafios significativos devido ao aumento do nível do mar e à intensificação de furacões. O furacão Katrina, em 2005, foi um exemplo devastador dos riscos enfrentados pela cidade. Embora sistemas de proteção, como diques e bombas de água, tenham sido fortalecidos após a tragédia, os especialistas temem que a elevação contínua do nível do mar e a frequência crescente de tempestades severas possam superar essas defesas no futuro. Nova Orleans representa um caso emblemático de como as mudanças climáticas estão afetando as áreas costeiras. 6ª posição. Veneza, Itália. Famosa por seus canais, pontes históricas e arquitetura deslumbrante, Veneza é uma das cidades mais românticas e icônicas do mundo. No entanto, a cidade está afundando gradualmente e enfrentando inundações cada vez mais frequentes. Conhecidas localmente como água alta, a elevação do nível do mar e a extração excessiva de água subterrânea são dois dos principais fatores que contribuem para o problema. Para tentar mitigar os danos, Veneza implementou o projeto MOUS, um sistema de barreiras móveis destinado a proteger a cidade de inundações. Apesar disso, a longo prazo,
a cidade continua vulnerável, especialmente se o ritmo das mudanças climáticas não for desacelerado. Quinta posição, Cidade do Cabo, África do Sul. Cidade do Cabo, na África do Sul, está enfrentando uma crise hídrica sem precedentes. Em 2018, a cidade chegou perto de atingir o chamado Dia Zero, quando os reservatórios de água estariam praticamente secos. Embora esforços de conservação tenham ajudado a evitar o colapso, a escassez de água permanece uma ameaça constante. Além disso, as mudanças climáticas estão agravando os problemas da região, com secas mais frequentes e intensas. A combinação de crescimento populacional, falta de infraestrutura e recursos hídricos limitados coloca o futuro de Cidade do Cabo em risco. Caso essas tendências continuem, a cidade pode enfrentar graves dificuldades para sustentar sua população. Quarta posição, Cidade do México. México. A Cidade do México é uma das maiores metrópoles do mundo, mas enfrenta um grave problema. Está afundando a uma taxa alarmante. Construída sobre um antigo lago, o solo da cidade é extremamente macio e instável. A retirada excessiva de água subterrânea está causando o afundamento de várias partes da cidade, com algumas áreas descendo até 50 centímetros por ano. Esse processo não apenas ameaça a infraestrutura, mas também aumenta os riscos de inundações. A situação é agravada pela falta de planejamento urbano e pelo rápido crescimento populacional. Embora esforços para reduzir a dependência de água subterrânea estejam em andamento, os especialistas alertam que o tempo para agir está se esgotando. Terceira posição, Nápoles, Itália. Nápoles, situada na sombra do Monte Vesúvio, é uma das cidades mais vulneráveis do mundo a erupções vulcânicas. O Vesúvio é considerado um dos vulcões mais perigosos do mundo, e sua última grande erupção, em 1944, destruiu várias vilas ao redor. Além disso, a cidade enfrenta riscos devido à atividade vulcânica na área conhecida como Campos Flegreus, uma caldeira vulcânica que tem mostrado sinais de atividade crescente nos últimos anos. Caso ocorra uma erupção significativa, milhões de pessoas poderiam ser afetadas, e a cidade poderia enfrentar danos catastróficos, embora planos de evacuação estejam em vigor. A proximidade com áreas vulcânicas torna Nápoles extremamente vulnerável. Segunda posição, Dhaka, Bangladesh. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma das cidades mais densamente povoadas do mundo e também uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas. Localizada em uma região baixa e cercada por rios, Dhaka enfrenta constantes inundações, que são agravadas pelo aumento do nível do mar e pelas tempestades tropicais. A situação é particularmente preocupante porque a população da cidade continua crescendo rapidamente, colocando pressão sobre a infraestrutura já sobrecarregada. Além disso, as condições de pobreza tornam difícil implementar medidas eficazes de mitigação. Caso as tendências atuais continuem, grandes partes de Dhaka podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas. Primeira posição, Maldivas. O arquipélago das Maldivas, localizado no Oceano Índico, é composto por cerca de 1.200 ilhas de baixa altitude. Com uma altitude média de apenas 1 metro acima do nível do mar, as Maldivas são o país mais vulnerável do mundo ao aumento do nível do mar. As mudanças climáticas representam uma ameaça existencial para o arquipélago, que pode ser completamente submerso até o final deste século, caso o nível do mar continue subindo no ritmo atual. Apesar de esforços para mitigar os impactos, como o desenvolvimento de ilhas artificiais e investimentos em energia renovável, a realidade é que o tempo para agir está acabando. As Maldivas representam um alerta urgente sobre os perigos das mudanças climáticas para pequenas nações insulares. Conclusão: essas 10 cidades exemplificam como as mudanças climáticas, a intervenção humana e fatores naturais podem colocar em risco o futuro de populações inteiras. Embora algumas delas estejam implementando soluções inovadoras para mitigar os impactos, outras enfrentam desafios tão grandes que suas existências continuam ameaçadas. A conscientização sobre esses riscos e o engajamento global são fundamentais para preservar essas cidades e proteger as populações que dependem delas. O futuro dessas localidades, e de muitas outras ao redor do mundo, depende das ações que tomarmos hoje.